Olha, eu estou aqui com um documento que eu vou seguir, que vai ser a nossa orientação nesse nosso bate-papo. O Dr. Briggs, e eu vou citar aqui todos os outros atores, ele tem eu diria um site, uma plataforma de estudo, né, de aprendizado, que é o Cannabis Academy, e ele escreveu Jornada do Paciente Cannabis Medicinal 2024. Participaram da autoria desse documento o Dr. Wellington Briggs, a doutora Janaína Barbosa, doutor Jimmy Fardin Rocha, um executivo Sadou Oshiro, a doutora a Lúcia Helena, a fisiatra, e a doutora Daniele Moraes também, que atua nessa área de cuidado de síndrome de Down. O documento é muito interessante, é muito bom, muito completo, e fala tanto da jornada pré, durante, depois, e mais do que isso, cita também a multiplicidade de participantes dessa jornada, a indústria, outros profissionais da saúde. Eu queria perguntar de onde surgiu essa necessidade desse documento. Eu acredito, a doutor Briggs, a gente já discutiu já sobre isso, que não existe produtos de cannabis ou canabinoides, não existe esse projeto na indústria farmacêutica se não for acompanhado de um pilar chamado educação médica. Sem dúvida. Não existe. Então, de onde surgiu a ideia desse documento tão importante? Jornada do Paciente de Cannabis Medicinal 2024. Né? Isso daqui surgiu de uma necessidade que quem vive profundamente, né, nesse ambiente, o environment, né, da cannabis medicinal, convive o dia todo com problemas como qual a responsabilidade de cada profissional, de cada área do profissional da saúde com o paciente da cannabis. Quem deve fazer o quê? Quem pode fazer o quê? Quem faz o quê? São coisas completamente diferentes. Perfeito. Da onde esses pacientes estão vindo? Quem são esses pacientes? Depois, como é que a gente faz o acolhimento a esses pacientes? Como é que a gente acompanha e ajuda principalmente no acesso aos medicamentos? Então, são problemas que vinham acontecendo, e como é que eu acompanho ele depois, né? São problemas que vinham acontecendo com muita frequência. E os alunos da Cannabis Academy muitas vezes traziam esses problemas para discussão num fórum permanente que a gente tem. E aí surgiu a ideia, né? Poxa, e se eu mapeasse a jornada do paciente? Jornada do paciente não é uma coisa nova. Né? A gente tem mapeamento de jornada do paciente oncológico, jornada do paciente com endometriose, que eu acho que eu já vi. Então, a ideia, o arcabouço está aí, só que eu acabei juntando duas coisas, ou três coisas diferentes. Então, essa necessidade, um método já testado, que eu usei um método de consenso, e convidei os alunos da Cannabis Academy, além de pacientes, né, e gente também de empresas que trabalhavam com cannabis na época, e para ajudar. Né? Só que é um compromisso isso, né? Então eu tinha um time bem grande no começo, mas o pessoal acabou foi caindo aí pela metade, e esses autores que você citou foram os companheiros que ficaram até o final, para que a gente pudesse mapear realmente qual o papel de cada profissional da saúde, até onde a gente pode avançar com essa interface com os pacientes. E para isso, o método que nós usamos foi o método de consenso, que foi o mesmo método utilizado no consenso global para administração, dosagem de administração de cannabis medicinal, que foi publicado em junho de 2021 no Journal of Cannabis Research. Então, eu usei um critério científico, né, que é aceito, sim, inclusive como referência, né? Não é a referência mais forte, mas ele é aceito como referência, e a partir daí nós desenvolvemos este documento.
eu acredito que cerca de 10 reuniões, perto de 10 reuniões, aonde, antes de tudo, nós mapeamos questões, né? Tudo o que eu quero saber, então, mapeamento das questões, e depois nós afinamos essas questões e discutimos uma a uma. E aí, depois da discussão, nós votávamos para ver se tinha consenso ou não. Mais 75% das respostas, consenso, menos, nós não tínhamos consenso. E a partir deste material muito rico das discussões, né, essas discussões são ricas porque, se você notar, nós temos autores aqui que trabalham com pacientes de fisiatria, a doutora Lúcia Helena Mercury. Então, fisiatria, tem uma outra paciente, uma outra médica, a Daniele, que cuida da parte de geriatria e também de síndrome de Down. Isso. Não geriatria. O Sadao Oshiro tem experiência como paciente e como empreendedor nessa área. Sim. O Jimmy, da ortopedia. E a doutora Janaína Barbosa, que tem uma pegada assim muito mais de medicina integrativa como eu tenho. Então foi ótimo ter um grupo diverso que tem visões tanto do paciente particular quanto do paciente do SUS, para tentar entender e mapear tudo que está em volta, tudo que acontece nessa jornada do paciente. E aí, esse documento que ficou mais extenso do que a gente imaginava no começo, mas você começa a desenvolver e a coisa vai evoluindo, né? Mas eu fiquei muito contente com o final, eu acho que os colegas também, e hoje o documento está disponível gratuitamente no site da Cannabis Academy. Recomendo muito a leitura, gente. Pra vocês terem uma ideia, aqui está tratando desde a pré-jornada, ou seja, como o paciente chega num consultório, a jornada dele em si.